Olá, tudo bem? Eu sou o Will Leite, faço história em quadrinho desde 2008, sou formado em publicidade e propaganda, tenho especialização em design. A vida inteira eu trabalhei como designer gráfico e de uns tempos pra cá, na verdade há uns 6, 7 anos, eu trabalho exclusivamente com história em quadrinho. E a convite aí da Nathalie, eu queria falar um pouco sobre o meu trabalho, responder algumas perguntas. Algumas perguntas, aliás, que eu nem estou muito acostumado a responder, mas vou responder com muito carinho e muito gosto. Vamos lá, a primeira pergunta que ela me mandou é o que te inspirou a criar HQs? Bom, eu comecei a fazer história em quadrinho em 2008 e era uma época que as redes sociais estavam começando a ganhar lugar na internet, né? Sobretudo com o Orkut na época. E Twitter também estava começando naquele período, 2008, 2010. E aí, esse conteúdo rápido, essa coisa de criar conteúdo para dividir ali com vídeo, com texto curto do Twitter e tal, as tirinhas veio muito a calhar. Eu lembro que na época ainda tinha uma série de tiras bem simplistas, assim, quase boneco palito, do Cyanide and Happiness, do grupo Explosion. Eles são estadunidenses e tal. Até hoje eles produzem, e era uma série de tiras que eu gostava muito. E eles como que eu posso dizer? Eles, sei lá, inspiraram muito naquela ocasião. Foi uma grande inspiração para mim. Claro, para começar a fazer HQ, para começar a fazer história em quadrinho, eu cresci lendo Turma da Mônica, cresci lendo os quadrinhos que eu via em material didático na escola também, principalmente, além da Turma da Mônica, principalmente Ziraldo, Angeli, esses autores lá da década de 80 e tal. Então aprendi um pouco a fazer quadrinhos lendo eles, né? Mas o que fez eu começar a fazer as minhas tiras mesmo para a internet foi esse boom de redes sociais e essa coisa de conteúdo rápido e sobretudo, esse humor do Cyanide and Happiness que eu gostava muito. A segunda pergunta aqui: quando nasceu a sua paixão pelos quadrinhos? Acho que assim como a grande maioria dos autores de quadrinhos que trabalham com isso, sobretudo, desenham e gostam de desenhar desde criança, né? Então eu acho que a paixão pelos quadrinhos veio depois da paixão pelo desenho, né? Eu gosto de desenhar desde criança e tal, mas não desenho bem. Até hoje eu costumo dizer que eu não sou um grande desenhista ainda. Costumo dizer que eu sei fazer as minhas tiras, mas desenhar quadrinho mesmo, aquele quadrinho mais realista e tal, isso é uma coisa que ainda eu preciso de muito treino. Mas a minha paixão pelos quadrinhos eu acho que veio principalmente quando eu dei espaço para eles na minha vida e comecei a pensar nisso até profissionalmente. Então, sei lá, em 2012 mais ou menos, também com essa abertura que as redes sociais deram para os autores que gostavam de desenhar como eu, queriam criar tirinhas e tal. Acho que veio assim. A terceira pergunta aqui: você se inspirou em alguém da sua vida pessoal para criar quadrinhos? Eu trabalho, o meu formato de quadrinhos é o formato tiras, essas tiras clássicas que a gente encontra muito em jornal, principalmente, apesar de hoje em dia encontrar mais na internet do que em jornal, para falar a verdade. Eu tenho uma série de tiras, eu não sei se a Nathalie me encontrou por essa série, que é a da Dona Nésia. É uma velhinha rabugenta, mal-humorada, que mostra o dia a dia dela com a amiga dela, com a melhor amiga dela, a Dolores. A Dona Nésia é inspirada na minha avó. Eu tenho uma avó que chama Dona Nésia. Apesar da minha avó, Dona Nésia, não se parecer muito com a personagem, né? A minha avó, a Nésia, ela é um doce de pessoa, ela parece mais com a Dolores, que é amiga da Nésia, que é uma pessoa muito boazinha, que gosta de agradar todo mundo. Então eu meio que homenageei a minha avó nessas duas personagens. A minha outra avó, minha avó paterna, chama Heloísa, e aí ela sim parece muito com a personagem mesmo. Ela fala pouco, ela dá umas patadas, assim, ela é um tanto... nunca ri também, assim como a personagem. Então é isso. A minha personagem principal é a Dona Nésia e eu me inspirei nas minhas avós para fazer ela. Não sei se foi bem uma inspiração, mas hoje em dia eu vejo mais como uma homenagem do que inspiração. As minhas avós não são assim amargas às vezes como as personagens. Eu gosto de deixar isso claro até porque acho que minhas avós ficariam bem constrangidas das pessoas imaginarem que ela é tão azeda assim como a personagem. Eu não sei se todos vocês que estão assistindo esse vídeo conhecem a personagem. Eu gostaria que a Nathalie apresentasse aí, mostrasse algumas tiras da Dona Nésia para vocês.
A quarta pergunta aqui, você já teve bloqueio criativo? O que te ajudou a sair disso? Bloqueio criativo é uma coisa extremamente presente na vida não só de desenhista, não só de pessoas que trabalham com história em quadrinho, mas todo mundo que trabalha com algum tipo de objeto que precisa de criatividade, né? Que precisa de pensamento, que precisa de um bom humor, né? Quando eu falo bom humor é tipo estar com um estado de espírito próprio, pronto para isso, né? Então sim, eu lido com bloqueio criativo. Não vou falar todos os dias, mas eu lido constantemente, quase semanalmente mesmo, com bloqueio criativo. E o que me ajuda a sair do bloqueio criativo? Eu percebo que quando eu preciso criar uma coisa e a ideia não vem, ou eu não consigo desenvolver muito aquilo, eu saio da frente do computador, que é o meu lugar ali de trabalho, né? Vou fazer outra coisa, nem que seja tomar um banho, vou ler alguma coisa, vou tomar um café e tal. É importante você sair do seu ponto ali que te exige, né, de criar alguma coisa naquele momento. E eu acho que também para você conseguir driblar bem o bloqueio criativo é você estar sempre consumindo tudo quanto é tipo de conteúdo. Eu não leio só quadrinho, eu gosto de ler literatura como um todo, eu gosto de ler livro, eu leio diariamente, eu me esforço para isso, né? Gosto de assistir série, ouço muita música, isso ajuda muito desamarrar, sabe? Tipo, as amarras do bloqueio criativo vão embora quando você trabalha bem a cabeça. É muito importante estar com humor, estar com uma cabeça muito tranquila, até porque nós que somos trabalhando com criatividade, antes de mais nada, somos pessoas normais, temos problemas normais no dia a dia, e esses problemas vão atrapalhar o seu processo criativo, com certeza. Então é muito importante estar de bom humor, estar com a vida bem equilibrada para poder criar. Aí mais uma pergunta que ela mandou aqui é: se eu não desse certo com os quadrinhos, qual profissão eu seguiria? Exatamente, eu trabalhei desde sempre até começar a me dedicar somente com os quadrinhos. Antes disso eu era designer gráfico. Certamente eu estaria fazendo isso hoje. Hoje isso ocupa quase nada do meu dia a dia. E hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar somente com os quadrinhos mesmo, vendendo os meus produtos, os livros que eu lanço, vendendo tiras para material didático, para livro escolar e tal. É isso. Eu acho que se eu não der certo os quadrinhos, eu seria um designer gráfico, assim como fui em outras edições. Eu já trabalhei em empresa de publicidade, eu trabalhei em redação de jornal. Eu seria isso. Certamente eu trabalharia ainda com algum tipo de conteúdo que demandasse criatividade, né? Assim como faço hoje. Mais uma pergunta que ela mandou você já falou de crítica social nos seus quadrinhos? Falo constantemente. E é engraçado isso, porque eu não falo somente de crítica social quando a crítica social é muito clara ali, quando você faz uma crítica à desigualdade social, quando você faz uma crítica à política. Não, a crítica social está no comportamento humano também. A crítica social está na hipocrisia das pessoas, a crítica social está como você lida com a sua vida, como você lida com os seus familiares. Isso tudo é crítica social, uma vez que você está inserido num contexto social. As tiras da Nésia, por mais que elas sejam tão caricatas, mostram o dia a dia de uma velhinha apenas dando umas patadas, é também uma crítica social, muitas vezes, ao etarismo, essa coisa de você envelhecer, a crítica social em torno do nosso comportamento entre os nossos familiares, nossos amigos. É quase impossível você sair de uma criação com quadrinhos, com tiras, e não abordar a crítica social. E é engraçado também porque muitas vezes eu crio uma tira que quando eu sento para pensar numa tira, eu falo assim: hoje eu vou fazer uma tira sobre crítica social. Não é assim que funciona. Eu tenho uma ideia qualquer, essa ideia eu desenho ela, e muitas vezes a pessoa que leu, que vai dar a referência, vai dar a abordagem de crítica social que está na cabeça dela. Ela vai ler e vai falar assim: olha, essa tira aqui, por mais que às vezes não se pareça, para mim é uma crítica social, porque ela tocou a pessoa naquele ponto que para ela adentra ali o meio social e vira uma crítica, né? E isso para mim é mágico fazer uma coisa dessa, é você criar uma tira despretensiosa e na cabeça da pessoa que leu,
aquilo se tornar algo maior, além daquilo que você tinha a intenção de passar. Isso é um grande, sei lá, um prêmio, um presente que o meu trabalho pode me dar, sabe? E por fim, a pergunta que ela mandou aqui, a 7ª pergunta é: você se inspirou na política do Brasil para criar um dos quadrinhos? Quando eu abordo muito pouco política, mas quando eu falo sobre política é quase sempre mesmo sobre a política brasileira. Como eu disse, eu faço quadrinhos já há uns 15 anos, mais ou menos, ou seja, hoje eu estou com 37 anos, eu comecei a fazer quadrinhos quando eu tinha 20 e poucos anos, uns 22, entre 22 e 25 anos. Então, naquela época, naquela ocasião, eu era muito mais jovem do que eu sou hoje, então eu não era uma pessoa tão politizada quanto eu sou hoje. Não que hoje eu seja muito politizado, mas a política entrou na minha vida sem que eu deixasse que ela entrasse, ela entrou. E hoje eu tenho que falar muito mais sobre política do que eu realmente gostaria, para ser sincero. E o cenário político atual é uma coisa, um terreno um pouco espinhoso, assim, a polarização é tamanha que é impossível você falar de política e não chatear, e não alfinetar, e não cutucar ninguém. Ser isento é uma coisa que eu não gosto, mas acabo sendo. Então eu abordo muito pouco a política justamente para isso. Talvez seja até para muitas pessoas, seja até uma certa covardia da minha parte não falar de política, mas eu não gosto muito de falar. E quando eu falo é porque realmente é necessário. Aquele momento, aquele assunto, aquele tópico, aquela pauta daquele momento exigiu que eu falasse sobre política. Não deixe de falar, mas evito. É isso. Acho que eu respondi todas as perguntas, então um tanto mais rápido do que eu esperava. Obrigado, Nathalie, pelo espaço em sala, de apresentar o meu trabalho, de conversar com os seus colegas de sala. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz de ter o meu trabalho em sala de aula, de ter o meu trabalho sendo usado não só pelos professores, mas principalmente pelos alunos. Isso é muito gratificante, é um reconhecimento que vai além do reconhecimento remuneratório. Não sei se essa palavra é correta. Muito obrigado mesmo, tá bom? Abraço, pessoal. Valeu!